Mas a eternidade não fala de tempo. A eternidade não fala de tempo. A eternidade não fala de tempo. 40 anos infeliz e se adaptando com a infelicidade não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Como é que você vai aceitar o propósito de Deus? Em oração. A oração é uma atitude de fé. Aceita o propósito de Deus. Por isso que a palavra diz, lá no livro de Jeremias 33:3, clama, invoca. Eu vou anunciar, eu vou mostrar as coisas ocultas que vocês não sabem. No deserto Deus está falando para Moisés o que ele não aprendeu em 40 anos no palácio. No deserto Deus está falando com Moisés e anunciando o propósito dele. E revelando e anunciando as coisas ocultas que ele ainda não sabia. Agora, na saída da terra do Egito, a terra prometida, deixa eu dizer, muita gente saiu murmurando. Não, eu vou falar. Não adianta também você estar dentro do propósito e estar murmurando. Não adianta você estar dentro do propósito e estar murmurando. Eu estou no propósito, mas nunca chega. Quando o povo sai e está indo à terra prometida, nunca vem, nunca chega. Cadê? Onde está? Deixa eu te dizer. Esteja dentro do propósito. Todos os dias dizendo, eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse propósito. Eu quero conhecer o que é que Deus quer, o que é que Deus tem para mim. Eu quero conhecer o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu estou no caminho, eu estou no deserto. Moisés vai, retira o povo e volta de novo para o deserto. Quando a gente pensa que vai sair do deserto, volta de novo para o deserto. Deserto é escola. Mas deixa eu te dizer, debaixo do deserto, ou no deserto, existe a promessa. E na promessa, nós não sofremos como sofremos longe da promessa. Quando tem promessa, tem propósito. E eu preciso entender o propósito de Deus. No propósito de Deus, eu sou conduzido. Anota isso. No propósito de Deus, eu sou conduzido. Não seduzido. Há uma diferença de conduzido e seduzido. No propósito de Deus, eu sou conduzido. Eu sou conduzido à eternidade. Eu sou conduzido à terra que mana leite e mel. Eu sou conduzido ao lugar onde Deus quer que eu vá, que quer que eu esteja. Aí debaixo da promessa, eu estou cruzando o deserto, mas eu sei que eu estou indo para uma terra que mana leite e mel. É isso. Essa terra, o que você tem vivido aqui, meu irmão, você está cruzando esse deserto. Você está passando por este deserto. Dentro do deserto, ou no deserto, tem murmuradores que querem tirar você do plano. O povo de Israel estava no deserto e os murmuradores diziam para os outros que estavam lá: ah, que saudade daquilo que nós comíamos no Egito. No deserto que você tem vivido, vai aparecer alguma religião, vai aparecer algum espertalhão aí anunciando o evangelho do diabo. Pastor, qual que é o evangelho do diabo? O evangelho do não sofra. O evangelho do pare de sofrer não é bíblico. Porque no deserto há sofrimento. A igreja representa Israel que saiu da terra do Egito e sofreu no deserto.
No deserto tinha escorpiões, serpentes. Mas ele disse que hoje, meu irmão, se nós crermos, nós pisaríamos nas serpentes e nos escorpiões. É para não ter medo. Nós não seremos seduzidos por esse lixo que estão anunciando por aí. Venha para a minha igreja, porque na minha igreja você vai ser feliz. Aí você vai para a igreja e você não é feliz, porque a felicidade não está na igreja. Embora eu não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que procurar. Mas você não tem que ir para a igreja para ser feliz, você tem que ir na igreja para você adorar a Deus, o Deus que revela a eternidade aos homens e não momentâneo. Israel saiu do Egito e ele cruza pelo deserto. Cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos. Mas nesse tempo, quem estava no deserto estava debaixo de promessa. E aonde a nuvem ia, era o lugar do propósito. Pastor, mas não poderia ter abreviado o tempo? Deus não poderia ter levado o povo em pouco tempo? Sim, senhores. Mas é que no deserto é a hora onde Deus vai forjar o nosso caráter. É onde Deus vai nos preparar para entrar na terra prometida. Não entra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não entra de qualquer jeito. Não entra de qualquer jeito. Mas é assim, meu irmão. Diz a palavra que a nuvem, durante o dia, protegia o povo do calor escaldante do deserto, do sol escaldante. Quem está debaixo de promessa está protegido pela nuvem da glória de Deus. Quem está debaixo da promessa, quem está no caminho da nova Canaã celestial, porque a mesma representação de Israel é a igreja do Senhor. Israel estava rumo a Canaã da terra, aonde manava leite e mel. E nós estamos em rumo à nova Jerusalém celestial, onde nós iremos comer da árvore da vida. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dores, não haverá morte. Meu Deus! É isso que nós precisamos compreender, é entrar debaixo do propósito de Deus. Você precisa entrar debaixo do propósito. Às vezes você vai ser seduzido a sair debaixo da nuvem. À noite, o calor do dia, a nuvem protegia, e de noite o frio do deserto. Diz a palavra que havia colunas de fogo. A coluna de fogo protegia do frio. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer que você está protegido por esta coluna que é o Espírito Santo de Deus. Essa coluna vai te proteger. Você vai passar esse deserto. Você já passou o deserto que era a faculdade, a universidade que ia lhe ensinar. Mas esse deserto que você está passando é o deserto do propósito. Acredita? Às vezes no deserto nós perdemos coisas, mas no deserto diz a palavra que as roupas das crianças cresciam junto com as crianças. No deserto, no propósito, você não sente falta de nada. As crianças cresciam, as sandálias cresciam junto com os pés. É o que está escrito na palavra, no livro do Êxodo. Você não vai sentir falta de nada. Quem está debaixo da nuvem, debaixo da direção, debaixo do propósito, não sente falta de nada. Não se preocupe, entre no propósito. E o propósito é a eternidade, não tem que ser feliz aqui. O que vier aqui, a Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é lucro. E se morrer é entrar na terra prometida. Ou você acha que você vai viver eternamente aqui na terra? Só quer conquistar aqui. Quanto tempo você acha que você vive ainda? Há um tempo para passar no deserto e há um tempo de voltar ao propósito.
E no propósito de Deus nós somos protegidos, guardados. No propósito de Deus nós somos protegidos, guardados. Pastor, mas não poderia ter sido em 1 ano, 4 meses, 2 anos, 40 anos. Nesses 40 anos, sabe o que Deus estava dizendo? Vocês estão debaixo do meu propósito. Aí eu vou falar isso aqui pode doer, tá? Vocês estão debaixo do meu propósito. E no meu propósito tem um tempo. Mas eu já anunciei a vocês. Eu já anunciei o meu propósito. Ah, isso aqui é profético, hein? Isso aqui é profético. O propósito revela a promessa. E a promessa revela o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso. Eu vou repetir. O propósito, a oração revela o propósito. O clamor revela o propósito. O propósito revela a promessa. E a promessa, meu irmão, revela o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os homens queriam chegar. Eu sei que hoje tem gente ouvindo agora e está dizendo: ah, mas nós vivemos uma vida moderna. Hoje é tudo mais rápido. Em frações de segundo podemos se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo. Saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Podemos falar com pessoas que estão aqui, outras estão lá no Japão. A notícia acontece lá, em fração de segundo já chega aqui. Através do computador, da televisão, né? E tudo isso vem nos trazendo um sentimento de impaciência por esperar as bênçãos de Deus. Aí é o que estão fazendo. Se você hoje for ler a Bíblia, você nunca vai encontrar num versículo ou um verso falando em que algum apóstolo fez uma campanha para receber. Meu irmão, pode fazer campanha quanto quiser. Se não estiver dentro do propósito de Deus, meu irmão, se não estiver dentro da promessa de Deus, pode bater em várias portas e não vai se abrir. O pior de tudo, meu irmão, é você querer arrombar a porta que Deus fechou. Nós recebemos palavras hoje no Facebook, no WhatsApp. Hoje é o dia da tua vitória. Declare, determine, profetize. Você pode declarar, profetizar, determinar, mas entenda que a promessa revela o tempo de Deus. Talvez você está olhando lá para trás e está dizendo: Deus me deu tantas promessas lá atrás e nada disso ainda aconteceu. Calma, tem o tempo de Deus para acontecer. Entenda o tempo de Deus, compreenda o tempo de Deus. Saiba que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. O nosso tempo é o que nós pensamos para o agora. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós vivemos o tempo chamado Cronos. E Deus vive no tempo chamado Kairos. Deus sabe o momento certo de te abençoar. Deus sabe os seus caminhos, assim como os seus pensamentos são totalmente diferentes do que nós pensamos ser. O pensamento de Deus não é o meu, mas eu tenho que entender que o pensamento de Deus e o propósito de Deus talvez não seja o que eu quero para mim, mas eu vou entender o propósito de Deus e eu vou estar debaixo do propósito de Deus. Quando você está debaixo dos propósitos de Deus, acredite, vai acontecer no tempo dele e você não vai sentir falta de nada. Eu vou repetir. Você vai entender no propósito de Deus, vai entender no propósito de Deus o que ele vai lhe anunciando. E você vai entender que Deus vai cumprir tudo que ele falou. Porque ele disse no livro de Números, capítulo 23, o versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para
para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diz a palavra, porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Sabe o que ele está falando? Eu falei, estou confirmando. O que eu tenho para você é eterno. Às vezes, meu irmão, para entrar no propósito... Eu vou falar. Pode falar, não? Pode falar? Para entrar no propósito de Deus, precisa de renúncia. Foi assim com o povo. Deus deu a ordem, mas se quisesse alguém ficar, teria ficado no Egito. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Se ele quisesse ter renunciado, ou rejeitado, desculpe, esta é a palavra, rejeitado o que Deus havia falado, ele tinha rejeitado. Deus deu uma ordem para ele sair, ele saiu. Por que você não quer obedecer? Essa terra não é a tua. Olha a representação. Abraão saiu da terra, ele entra na terra de Canaã. Israel sai da sua terra, entra na terra prometida. E a terra prometida a nós outros aqui, da época da graça. Sabe qual é a terra? A terra que mana leite e mel não é aqui. Aqui já não existe mais lugar para nós. Daqui uns dias, você morre. Daqui uns dias, meu irmão, você pode partir antes da vinda de Jesus. E aí você vai ficar buscando suas coisas da terra. Você não sabe quanto tempo você vai viver mais. Não existe nada difícil para Deus. E o que Deus está dizendo agora é isso. O que eu tenho para ti é além daquilo que você está buscando na terra. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Adão peca, Adão erra. Mas Deus cria um plano. Esse plano, Adão peca, Adão erra, saiu debaixo do propósito. Mas Deus criou um plano e um propósito. E esse propósito, sabe quem é? Jesus. Esse Jesus, ele vem trazendo, o Jesus que Deus revela, desde o Gênesis, vem trazendo para nós a eternidade. Esse é o propósito de Deus. Conheça Ele. Viva a eternidade. Entenda o que Deus quer para a tua vida. Mas além de tudo, entenda que o que nós precisamos é entrar debaixo do propósito. E o propósito fala de eternidade, meu irmão. Um lugar preparado para mim e para você, que não tem preço, não tem dinheiro que compre. A minha renúncia e o sangue de Jesus sobre a minha vida me leva a essa terra prometida. Você precisa entender o propósito de Deus. No propósito de Deus, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te livra. Mas você tem que renunciar à terra que você vivia, à condição que você vivia, ao lugar preparado. Preparado para você, viu? O lugar já está preparado. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Ah, lá sim. Morte e choro. Nunca mais. Ó, lá sim, hein? Tristeza e dor. Nunca mais. Além Do rio. Tem um lugar preparado para você, meu irmão. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, Nunca mais. tristeza e dor. Nunca mais. Virei o grande rio da vida, O rio da vida. claro como um cristal. Verei a face do
não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome, enfim. Não haverá mais noite a mim. não haverá Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e meu irmão, não haverá. É neste lugar, é disso que eu estou falando. Não haverá mais choro, mais morte, mais dores. Não haverá. É esse lugar preparado. É esse lugar que já está preparado para mim, para você. Não haverá mais morte ali. Nós estamos pregando essa mensagem para que você entenda o propósito de Deus, para que você compreenda o propósito de Deus. Nunca mais. tristeza e dor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor.